apresentar uma das cidades mais antigas do sul de Minas Gerais. Caldas, além da sua importância histórica, também tem uma importância na parte do vinho, pois foram as pesquisas feitas aqui que transformaram a forma de se produzir vinho no Brasil. Você sabia? Além disso, as suas águas minerais são conhecidas pelas suas propriedades terapêuticas. Eu sou a Tati Marmon, turismóloga, doutora na área de parques temáticos, e hoje eu vou te contar tudo sobre esse destino que foi uma das descobertas mais diferentes da nossa viagem pelo sul de Minas Gerais. Então aperta o cinto e bora pro vídeo! A gente começa o vídeo de hoje no coração da cidade de Caldas, o seu centro histórico. Por aqui a gente vai percorrer pela Praça Joaquim José de Amarante, vai ver as igrejas e também o movimento dos moradores. Enquanto isso, eu vou te passando as informações sobre a cidade. Caldas fica no sul de Minas Gerais, a cerca de 30 quilômetros de Poços de Caldas e faz parte da Serra da Mantiqueira. Ela fica a cerca de 260 quilômetros de São Paulo, num trajeto que vai levar em torno de 4 horas de carro. E ela está a cerca de 470 quilômetros de Belo Horizonte, com seu acesso principal feito pelas rodovias MG 455 e BR 267, além da SP 342, que liga o município às cidades paulistas de São João da Boa Vista e Águas da Prata, que a gente já te apresentou aqui no canal. Caldas tem quase 15 mil habitantes e quem nasce aqui é chamado de caldense. As cidades vizinhas são Poços de Caldas, Andradas, Santa Rita de Caldas, Campestre, Bandeira do Sul e Bitiúra de Minas. No centro da cidade tem duas igrejas importantes. Essa é a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Ela foi erguida no século XIX pelas Irmandades Negras em devoção a Nossa Senhora do Rosário, considerada padroeira dos escravizados e símbolo da fé. Agora a gente vai conhecer a outra igreja, que é a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio. Ela foi construída num estilo colonial simples, mas é repleta de história. No seu interior fica uma das relíquias da cidade, o quadro da Anunciação. Essa pintura foi feita pelo artista Frederico Westin e é tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Seguindo alguns quilômetros a partir do centro, fica a Fazenda Experimental da Epamig, oficialmente chamada de Estação Experimental de Viticultura e Enologia de Caldas. Ela foi criada na década de 30 e é um dos espaços de pesquisa agropecuária mais antigos do estado. Hoje a fazenda se dedica à pesquisa de variedades de uvas viníferas, técnicas de manejo e processos de vinificação que servem de base para produtores de vinho de todo o país. Foram os trabalhos realizados aqui que deram origem à técnica da dupla poda. Ela foi desenvolvida pelo pesquisador Murilo Regina, que revolucionou o cultivo de uvas nas regiões acima do sul do Brasil, como o Sudeste e Nordeste. Isso permitiu que a colheita passasse a acontecer no inverno, garantindo frutos de melhor qualidade e vinhos de alto padrão. Graças a essas pesquisas, Caldas se tornou um polo vitivinícola, abrigando vinícolas como a Estrada Real, que a gente está conhecendo agora. Ela fica a poucos minutos do centro da cidade, no bairro Coroado, e se tornou a principal vitrine do vinho caldense. Ela é fundada em 2001 e nasceu justamente com o propósito de aplicar na prática as pesquisas desenvolvidas na Epamig e mostrar o potencial das uvas cultivadas no sul de Minas. O nome Estrada Real é uma homenagem aos antigos caminhos coloniais que ligavam Minas ao litoral, por onde passavam os tropeiros e viajantes. Além da produção, eles oferecem uma experiência completa: visita guiada, loja, sala de degustação e vista para o vale,
tudo cercado por paisagens típicas da Serra da Mantiqueira. Os vinhos produzidos aqui já receberam prêmios nacionais e internacionais, refletindo a qualidade das uvas colhidas sob o sistema da dupla poda. A cerca de 12 quilômetros do centro de Caldas fica o distrito de Pocinhos do Rio Verde. Ele é o principal destino turístico do município e surgiu por conta das águas minerais que brotam naturalmente do solo. Há pouco mais de um século, eles descobriram essas águas e elas ficaram conhecidas por conta das suas propriedades terapêuticas. Você está conhecendo agora o balneário Dr. Reinaldo de Oliveira Pimenta. Ele foi inaugurado na década de 40 e batizado em homenagem a um médico que se dedicou a estudar as águas de Caldas. O prédio mantém até hoje boa parte da sua estrutura original e é dividido em alas femininas e masculinas. O espaço também tem uma ótima área de lazer, então dá para vir a família toda. Cada fonte tem uma composição química específica e indicações terapêuticas próprias. Caso da fonte samaritana, indicada para tratamentos intestinais, e a fonte São José, voltadas para tratamentos de pele. As áreas verdes ao redor do balneário é composta por jardins e as estruturas são muito preservadas. Existe uma história popular que diz que o balneário teria sido construído como presente para a princesa Isabel, mas que ela nunca chegou a conhecer o local. A gente está indo visitar a Cascata Antônio Monteiro e durante o trajeto você passa pelo Caminho da Poesia. É uma via tranquila cheia de quadros com poemas escritos pelos próprios moradores da cidade. A menos de 2 quilômetros do balneário fica a Cascata Antônio Monteiro, uma queda d'água de fácil acesso e um dos pontos naturais mais visitados do distrito de Pocinhos. Nós voltamos para a região central de Caldas. Enquanto eu te mostro de forma panorâmica a cidade, eu te conto algumas curiosidades sobre ela. O nome Caldas vem justamente das águas minerais termais da região. A palavra tem origem do latim caldus, que significa águas quentes. Ela foi adotada porque o território é muito cheio de nascentes e fontes que, desde o século XIX, são usadas com fins medicinais. Essa característica é tão marcante que inspirou o nome de outras cidades brasileiras, como Poços de Caldas, Caldas Novas e Caldas Brandão, todas ligadas à presença de águas minerais e termais. A história de Caldas, que já se chamou Campos de Caldas, se desenvolve no final do século XVIII, quando famílias vindas de regiões mineradoras, como Vila Rica e São João del Rei, se estabeleceram por aqui, atraídas pelas terras férteis e pelas inúmeras nascentes. A freguesia foi criada em 1813, elevada à vila poucos anos depois, e a categoria de cidade em 1874, o que fez de Caldas um dos núcleos mais antigos do sul de Minas. Foi a partir de Caldas que surgiram outros municípios da região, como Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas e Ibitiúra de Minas. Originalmente, todas essas cidades já pertenceram ao território de Caldas. Durante o século XIX, Caldas prosperou com a agricultura, a pecuária e o comércio local. Mas ela foi perdendo parte do seu protagonismo econômico quando a ferrovia mogiana foi construída em direção a Poços de Caldas e não a sede original, e não aqui em Caldas. Esse fato rende uma boa história. Dizem que essa decisão de construir a ferrovia em Poços de Caldas e não em Caldas teria sido influenciada por um episódio curioso. Representantes da época embebedaram um dos responsáveis pelo contrato e ele teria assinado o documento direcionado à ferrovia para Poços de Caldas ao invés de Caldas. Não tem registros históricos oficiais que confirmam essa história, mas ela se tornou um daqueles causos típicos de memória popular mineira que os caldenses fazem questão de contar. Mesmo assim, Caldas manteve a sua importância como centro agrícola e de pesquisa.